Nós somos os Três Joões e essa é a nossa processual. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco de toxoplasmose, rubéola e citomegalovírus. Quem vai começar falando com a gente é o nosso palestrante João Heidrich. Eu sou a toxoplasmose hoje. Você vai ser a? Eu sou a rubéola. Você é o citomegalovírus. Beleza. Vamos falar então da toxoplasmose. Estamos falando aqui, só para contextualizar, de infecções na gestação. A gente tem uma mulher grávida que vai contrair um protozoário, um vírus, uma bactéria, depende do que a gente vai falar, e ela vai poder passar essa infecção para o feto que está se desenvolvendo na barriga dela. Isso vai gerar alguns problemas e algumas especificidades que a gente tem que já entender. Começando, o que é a toxoplasmose? A toxoplasmose ela é uma infecção causada pelo Toxoplasma gondii. Eu vou escrever as coisas mais importantes aqui na lousa. O que a gente precisa saber sobre o Toxoplasma gondii? Que ele é um protozoário, é a primeira coisa. Que ele está presente principalmente nos dejetos dos animais, especialmente o gato. E que por estar presente nesses dejetos, ela pode contaminar pessoas que têm contato com o gato e também pessoas que mexem muito com jardinagem, onde tem esse protozoário sem a proteção das luvas. E o que mais a gente tem que saber sobre esse protozoário, enquanto não infectologistas? Enquanto não infectologistas, uma coisa muito importante que a gente tem que saber sobre esse protozoário é que o Toxoplasma gondii tem capacidade de atravessar a membrana placentária, a barreira placentária. Se ele atravessa a barreira placentária, quem está lá do outro lado, passou da mãe pela barreira, chegou no feto. E ela vai gerar um quadro muito ruim no feto. Então vamos falar o que ela vai gerar no feto, que essa é a especificidade. O que ela vai gerar no feto? Depende. Depende se vai ser no primeiro, segundo ou terceiro trimestre da gestação. Se for no primeiro trimestre da gestação, o feto ainda está se formando. A gente tem estruturas embriológicas, a gente está formando tubo neural, a gente está formando tudo que vai vir a ser algum órgão depois. Então aqui, a gente muito provavelmente vai ter um óbito fetal. Se a gente não tiver um óbito fetal, vai ser uma malformação provavelmente incompatível com a vida algum tempo depois dele nascer. No segundo e terceiro trimestre já melhora um pouco esse quadro. No segundo, a gente vai ter mais ou menos uma proporção aí de 40% a 60% de assintomáticos para sintomáticos. E aqui, no terceiro trimestre, a gente vai ter mais assintomáticos. Legal. Mas vocês concordam comigo que é importante a gente falar de toxoplasmose? Porque ela está em muito lugar e ela pode gerar um quadro. Se não for um óbito fetal, uma malformação, ela vai formar aqui. E esse é principalmente o quadro que a gente vê como mais específico da toxoplasmose. O que ele vai gerar? Ele vai gerar manifestações agudas e tardias. Principalmente, bom, vou começar com o mais fácil. Generalizadas, o protozoário está no corpo inteiro. E aqui que vem a grande chave da questão, neurológicas. As manifestações neurológicas são várias, tá bom? Mas a gente acaba simplificando elas através do que a gente chama de tétrade de Sabin. Nem sempre ela é vista na prática, com todos os seus componentes, mas ela tem os 4 componentes da tétrade. 1, 2, 3, 4. Então a gente tem aqui a calcificação intracraniana difusa, tá? Diferente do citomegalovírus, que eles vão falar, é uma calcificação periventricular, ela aqui é difusa. Outro componente é o retardo mental, a gente está destruindo neurônios que não estarão fazendo a função deles. A gente vai ter a corioretinite ou a retinocoroidite, que essencialmente é uma sequela oftalmológica. Então eu vou colocar aqui corioretinite. Depende de onde ela começa para onde ela vai, tá? E como quarto componente, a gente vai ter ou hidrocefalia ou microcefalia. É uma destruição realmente do parênquima encefálico. É isso que marca a toxoplasmose na gestação. Ok. Então isso traz pra gente um quadro de um protozoário que é muito comum, é um problema de saúde pública no Brasil, e a gente tem que resolver esse problema. Qual é a melhor maneira de resolver um problema? Evitar que ele aconteça. Então como é que a gente previne isso? Primeiro, o básico, que eu já falei para vocês. Eu já falei que o Toxoplasma gondii ele vai estar em dejetos de gato e também na jardinagem, então vai mexer com terra, especialmente na gestante, mexe com luva, evita ter contato, tem que ter cuidado principalmente com lugares que não tem saneamento básico, tá bom? Isso a gente vai fazer com o quê? A prevenção. Outra coisa que a gente faz como prevenção é, uma das várias coisas que a gente vai pedir
na primeira rotina que a gente vai fazer quando a gente tem o pré-natal, tá bom? Então a gente vai pegar, vai fazer a primeira rotina do toxoplasmose e vai pedir toxoplasmose, junto com um monte de outra coisa. A gente vai pedir sífilis, vai pedir teste de Cumbres, entendeu? A gente vai pedir muita coisa e uma delas é a toxoplasmose. Pra gente saber assim, será que ela tem toxoplasmose ou não? E aí entra num dos grandes pontos chaves de interpretar a toxoplasmose aqui, que é o seguinte: o que a gente vai pedir no pré-natal? Descobriu ali a gestação, logo que descobre a gestação, pede os exames da primeira rotina. O que a gente vai pedir? A gente vai pedir o seguinte: sorologia para toxoplasmose. É IgM e IgG. É isso que a gente vai pedir. Agora, a gente tem que saber interpretar o IgM e o IgG. Como que a gente vai fazer isso? O que vem positivo e o que vem negativo vai dizer os cenários pra gente. Se a gente tiver um IgM, se a gente tiver um IgM negativo e um IgG negativo, a gente não tem a infecção. Se isso se confirmar ao longo de toda a gestação, a gente não tem toxoplasmose. Pode ter outro problema, mas não é toxoplasmose. Se a gente tiver um IgM positivo e um IgG negativo, isso sugere infecção ativa. Não deu tempo ainda de formar o IgG, que o IgG lembra aquela imunoglobulina que vai se maturar, vai ser mais específica ao longo do tempo. O IgM é agudo. Então a gente tem uma infecção aguda. Se a gente tiver o IgM negativo e o IgG positivo, provavelmente essa gestante teve toxoplasmose no passado. E ela já se imunizou, ela já não tem mais protozoário, ela está imunizada. Se tiver tudo negativo, ela não tem e ela é suscetível, tá bom? Mas aqui que entra a questão que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. O que significa IgM positivo e IgG positivo? É um pouco inconclusivo, tá? Porque o que acontece? Ela tem uma infecção que está soroconvertendo para algo mais crônico, mas quanto tempo isso vai demorar para acontecer? A gente não sabe. Aí a gente lança, nesses casos, mão de um segundo teste, que é o teste de avidez do IgG. Avidez do IgG. O que nosso corpo faz? Nosso corpo ele faz uma imunoglobulina inicial, que é o IgM, para resolver o que tem ali. Junto, paralelamente, começa a subir o IgG e ao longo de uns 3, 6 meses, o IgG atinge um pico. E o que acontece? Além do IgG aumentar, ele vai maturando a afinidade para ligar a chave e fechadura exatamente certinho no que precisa. Tá bom? Então, isso vai mudando. É isso que o teste de avidez do IgG vai falar pra gente. O quão velho de guerra ele é, o quão experiente na batalha ele é, ou o quão criancinha ele é ainda, não muito pronto para se ligar exatamente ao antígeno. Então, vai ser um teste com resultado baixo ou alto. Se for um teste de resultado baixo, essa infecção é recente, o IgG ele está engatinhando ainda. Aconteceu há menos de 4 meses, na prática, tá bom? Se for alto, essa infecção aconteceu há mais de 4 meses. Tá, e daí? E daí que é o seguinte, presta atenção, se esse teste for feito até as 16 semanas de gestação, ou seja, 4 meses, ele é útil pra gente. Se ele for feito depois, tanto faz, mas se ele for feito até 16 semanas, vamos supor que a gestante esteja com 14 semanas. Se a gestante estiver com 14 semanas e der um teste de avidez alta, a gente pode tranquilizar ela que essa infecção ela aconteceu e já se imunizou antes da gestação. Beleza. Legal, isso aí é o nosso diagnóstico. A gente quer que seja negativo, mas se for positivo, a gente tem que tratar. Para a gente tratar, a gente usa alguns medicamentos. No caso da gestante, a gente tem primeira, segunda e terceira linha, mas a primeira linha aqui é a espiramicina. Tá bom? Legal. Estamos tratando a gestante, a gente não quer que esse protozoário passe a barreira placentária e infecte o feto, causando a tétrade de Sabin, a gente não quer nada disso. Nem óbito fetal, nem nada. Mas se acontecer, a gente pode infectar o feto. Como é que a gente vai perceber isso? Quando o feto nascer, a gente vai avaliar o que mais é acometido no feto. Sequelas neurológicas. Então, feto de mãe com toxoplasmose nasceu, a gente vai avaliar líquor, ultrassom de fontanelas e teste pareado, que é IgA e IgM no feto. Tá bom? Então, vamos lá, vamos resumir toda essa salada que eu falei. No feto, ele vai nascer, a gente vai pedir o ultrassom de fontanelas, a gente pode avaliar o líquor, mas o mais importante, a gente vai pedir sorologia pareada. IgM e IgG da mãe, mais IgM e IgA do feto.
Se qualquer um desses aqui dois estiver positivo, a gente tem um feto com toxoplasmose. Esses dois aqui são para avaliar as complicações que essa toxoplasmose gerou no feto. E o que a gente vai fazer com esse coitado? A gente tem que tratar também. Com espiramicina? Não, aqui a primeira linha de tratamento é outra, é um tripé. Esse tripé ele é composto por sulfadiazina, pirimetamina e, pela pirimetamina, impedir a conversão de alguns substratos do DNA e ferrar com as células do bebê também, a gente tem que administrar também junto ácido fólico, não, folínico, que já é o ácido convertido, né? Para evitar a ação antifolínica da pirimetamina, tá bom? A gente administra esses três juntos para tratar a toxoplasmose no feto. Cuidando da toxoplasmose, esse é um dos milhões de problemas que a gente pode resolver na gestação. Vamos ver mais dois com os outros Joãos. Bom, eu sou o outro João e eu vou falar um pouco sobre citomegalovírus, que é o herpes vírus mais comum que nós temos. E ele também é a causa mais comum de infecção congênita no mundo. 1% de quase todos os recém-nascidos têm essa infecção no mundo. Geralmente ele é assintomático, mas quando tem sintomas, apresentam graves sequelas. A epidemiologia, esse é o famoso vírus que todo mundo tem, né, caso seja testado. A transmissão dele está por três formas, tanto por secreções, quanto vertical, ele atravessa a placenta, o que pode gerar infecção congênita, ou no parto e aleitamento, por isso tem essas três formas. E além disso, na forma congênita, a mãe apresenta infecção primária. Quando que a gente suspeita que o bebê vai ter citomegalovírus? A maioria dos casos é assintomático, mas quando ele tem sintomas, a gente tem microcefalia, restrição do crescimento intrauterino, calcificações periventriculares, que diferem que a do João falou, que era difusa, hepatoesplenomegalia, icterícia e petequias, surdez neurosensorial, que é o preditor do tratamento, e convulsões ou hipotonia. O diagnóstico é bem simples, até 3 semanas de vida, por isolamento viral ou PCR. E o tratamento, só se tiver alta chance de surdez neurosensorial, é ganciclovir e valganciclovir. Oi, eu vou continuar falando um pouquinho de rubéola, né? Rubéola é causada principalmente pelo rubivírus e a transmissão dele por gotícula de ar. Então, a gestante, ela adquire o rubivírus por meio das gotículas de ar. Essas gotículas contaminadas atingem a corrente sanguínea na forma do vírus, atravessam a placenta e contaminam o feto. Importante saber que quando a infecção é no início da gestação, tem um altíssimo risco de aborto, um índice de mortalidade fetal muito grande. Nós temos no diagnóstico dessa doença critérios diagnósticos clínicos e laboratoriais. O clínico é quando a gente tem a presença de pelo menos 2 critérios primários ou quando a gente tem um critério primário, um critério secundário. Os critérios primários entram o glaucoma, a catarata, a cardiopatia, a perda auditiva central e a retinopatia pigmentar, enquanto a secundária entra a púrpura, o hepatoesplenomegalia, a microcefalia, retardo, meningoencefalia e a radiolucência dos ossos. O diagnóstico, o melhor tipo de diagnóstico laboratorial é a dosagem do GM e IgG pro rubivírus maior que 4 vezes o valor de referência, certo? Mas o hemograma, o líquor e o raio-x de ossos longos podem ajudar no diagnóstico. Importante a gente saber que essa doença não tem um tratamento e a prevenção dela tem que ser feita num período de pelo menos 1 mês antes da gestação. Lembrar que o tratamento, entre muitas aspas, é o controle dos critérios primários e secundários. Então, por exemplo, se apresentar uma cardiopatia, vai para uma cirurgia cardíaca. Mesma coisa com glaucoma e catarata, são corrigidos pelo oftalmologista. Essa é a nossa processual. Esperamos que vocês tenham gostado.